posicionamento da gestão atual, que hoje toca a Secretaria Municipal de Saúde, em silenciar todos os pedidos, todas as indicações, todos os apontamentos que esse colegiado fez em relação ao Plano Municipal de Saúde. É por isso que ele não está aprovado. Porque a gestão decidiu fechar os ouvidos e não acolher aquilo que é a demanda dos usuários e dos trabalhadores. Se quer a discussão, se quer o bom debate, né? Se a gente é vencido, a gente segue. Se a gente vence, a gente segue também. Mas era muito bom se a gente pudesse ter um espaço qualificado em que o controle social e a sociedade civil tivesse voz e vez e fosse acolhida. Não na sua totalidade, mas o que é que a gente pode negociar? Porque o processo negocial é esse, eu não ganho tudo, mas eu não perco tudo. E aí, quando você senta na mesa, faz de conta que negocia, mas você impõe a sua vontade, isso não é democrático. Isso deixou de ser uma democracia. E ainda mais quando você usa um corpo técnico para enfiar goela abaixo o seu posicionamento. Aí você piora mais ainda. Porque a gente viu que vocês se debruçaram sobre isso, mas vocês já sabiam de antemão que o controle social e a sociedade civil não teria vez, né? Então, essa é uma decisão equivocada. E me preocupa muito porque até agora a gente não entendeu por que a Coordenadoria Centro foi extinta. E se ela pode ser extinta numa canetada, sem que esteja em cima dessa mesa o parecer técnico que sustenta a extinção, a gente tem um problema. Porque aí, assim, a gente tem um projeto político sentado na cadeira, eleito democraticamente, mas que age de maneira ditatorial. Não respeita o controle social, não respeita a população, não respeita o trabalhador, não respeita ninguém. Isso não é democracia, isso é um processo ditatorial. Então, se não está em cima da mesa um parecer técnico que sustenta a extinção de uma coordenadoria, eu vou extinguir porque eu posso, porque eu quero, ou baseado em argumentação que não é técnica, esse é o meu estranhamento. E a mesma coisa está acontecendo com os trabalhadores. A gente teve remoções informais, e aí a gente tem um segmento inteiro de trabalhadores terceirizados, mas a gente tem um segmento que é muito importante e que são trabalhadores da administração direta. Porque essa secretaria que ela mesma diz, nós terceirizamos, mas quem dá a diretriz do SUS para o terceirizado executar o serviço somos nós. É a nossa área técnica e são os trabalhadores da administração direta, que estão na supervisão e nas coordenadorias. Então, esse corpo técnico do centro, ele pertence à municipalidade do centro, porque é ele que dá a diretriz de toda a política da região central. Isso está sendo desmontado. É um corpo técnico extremamente qualificado, com anos de território, que conhece o território, que trabalhou praticamente a sua vida inteira neste lugar, para que a política se executasse cotidianamente, e o que a gente tem é o esfacelamento desse corpo técnico. Quem está perdendo é o usuário dessa região, que vai ficar órfão, que vem alguém de lá na norte, que não conhece o território, para começar tudo de novo. É um fatiamento, uma ruptura de um processo vigente, que a única pessoa que vai perder são os usuários do centro. O que a Norte vem fazer no centro? O que a Norte sabe do centro? A Norte é uma coordenadoria onde a gente tem o maior número de violência contra os trabalhadores, o maior número de assédio contra os trabalhadores é na região Norte. A Norte nunca recebeu o sindicato para discutir qualquer problema que fosse. Vai ouvir os usuários da Norte. Isso é um case de sucesso. E aqui no centro, o esvaziamento do RH, se der certo o planejamento, a gente vai ter que aplaudir, porque é um case de sucesso. Porque o que a gente está vendo é que vocês vão fazer mais com menos gente. Vocês vão fazer mais desmontando o quadro técnico que tem aqui. Como é que é isso? Vocês estão tirando gente do território para ir recompor o RH deficitário da Norte. Como assim? Vocês estão tirando gente que conhece o território, que trabalha, que conhece os usuários, está sendo tirado daqui, mandado para a Norte sob ameaça, coação, tá certo? Num processo que é um processo informal. Já houveram diversas remoções sob ameaça e coação de maneira informal. O servidor vai porque não tem opção.
Ele abandona um território, ele vai para um outro lugar, porque ele não tem opção. Isso não é um processo de remoção. Não é assim que a gente trabalha com RH. Entendeu? A gente viu gente chorando, com 20 anos de território, chorando, com crise de choro, gente que não sabe o que vai fazer da vida, gente que mora na Zona Leste, escolheu o centro, mas corre o risco de ir parar na Norte. Eu estou falando Norte, pode ser Perus, pode ser Pirituba, pode ser qualquer lugar, porque o processo da Norte é usar o RH da maneira que ela quer, de maneira arbitrária, sem respeitar o direito dos trabalhadores. E, principalmente, o desrespeito com o vínculo que o trabalhador tem com o território e com os usuários. Então, esse processo precisa parar. E eu espero que o Conselho peça a todos os pareceres técnicos que sustentou essa decisão, né, e que entenda qual que é esse processo de verdade. Porque amanhã, hoje foi o centro, amanhã pode ser qualquer outra coordenadoria.